Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandiosamente, que Deus possa operar maravilha na sua vida no dia de hoje, segundo a sua misericórdia. E eu quero deixar um versículo bíblico que se encontra aqui em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Eu quero usar como título aqui a trajetória do fracasso. Irmãos, em todos os campos, em todos os caminhos, em todas as situações da vida, tanto na igreja quanto nos negócios, na empresa, no relacionamento, no casamento, namoro, família, mãe e filho, pai e filho, todas as áreas, quando não é aplicado sim, sim, não, não, é fracasso. E isso já tem que ser inicial. Nós temos milhares de pessoas que não sabem lidar com o não. Parece que o não é uma ofensa. Eu fui criticado já muitas das vezes porque eu não gostava de... Eu dizia que pastorear é diferente de paparicar. Vou dar um exemplo para os irmãos. Às vezes você vai fazer uma visita na casa do irmão, vai lá, visita, aí quer fazer da casa daquele irmão ali um ponto de oração, né? de referência, para que os vizinhos se convertam também, porque o intuito da igreja é fazer isso, né? Ganhar almas. E aí você vai e consegue fazer esse trabalho, vai lá e faz um trabalho na casa da pessoa, oração, tal, os vizinhos vai, uma benção. Daqui a pouco esse irmão não vai mais para a igreja, ele falta culto, para de ir para a igreja. E aí, porque você tem um trabalho de oração na casa dele toda terça-feira, ele entende que não precisa mais ir para a igreja. A igreja dele virou a casa dele, a zona de conforto. Ele não se levanta mais para nada, ele só vai cultuar a Deus na casa dele, achando que está fazendo a obra de Deus, e não está, porque o cristão tem que sair em campo, tem que fazer a obra. E eu, quando eu vi essas situações, a primeira atitude que eu tomava é, acabou o culto, não vai ter mais culto de oração na casa do irmão. Que isso? Não, porque eu estou atrapalhando a vida do irmão. O culto é uma bênção, sim e tal, mas o homem agora não vai mais para a igreja. Então, chegamos a objetivo nenhum. Ou seja, queremos levar os vizinhos para a igreja, mas aquele que deveria ir nem vai mais, porque nós temos um culto de oração na casa dele. Então não vou fazer. Aí eu era criticado, pastor, não é assim, porque nós temos que apacentar. Eu falei, irmão, apacentar não é paparicar. Se você paparica as pessoas, com certeza elas vão te trair. Todas as pessoas que você paparica, todas as pessoas que você fica ali, com aquela gracinha, todas elas traem, porque elas não são disciplinadas. Irmão, quando você entra no quartel, no primeiro período ali, claro que tem aquela questão eles pegam pesado com os soldados lá, o soldado rala mesmo para poder aprender um pouquinho. Mas depois que passa esse período, os superiores não ficam tratando os inferiores gritando igual maluco, não, xingando mãe, nada disso não. Eles tratam com formalidade e respeito. Só que eles só falam uma vez só. Ele não fica insistindo, eles dão uma ordem e a ordem tem que ser executada. O que acontece é isso. Nas igrejas, principalmente na igreja, você tem muitos problemas porque existem muitas pessoas que não sabem ouvir não. Se você fala não, você vira inimigo. Você só é amigo enquanto você fala assim. Não, sim, irmão, está na bênção. Não, vai dar tudo certo, eu estou contigo. Aí você tem amigo para todo lado. Mas no momento que você fala não, não faça isso, meu irmão, aí você está perdido. Então você já tem que começar na igreja, começando a mostrar como funciona. Existe uma liderança que tem que ser respeitada. É como eu falo, se você está numa igreja que você não concorda com o líder da sua igreja, não se levante contra ele, saia da igreja. Eu não concordo com o meu pastor. Sim, você tem todo o direito de não concordar. Se ele estiver dentro da palavra de Deus e você não concordar com ele, isso aí você vai ter que se dar com Deus. Porque se o teu pastor está certo, você não concorda com ele, aí você vai pagar porque o Senhor vai te cobrar isso aí. Agora, se você tem uma divergência que não seja bíblica, alguma questão de, posicionamento que você não concordou e não tem nada a ver com a palavra de Deus, você não se sente bem mais lá na igreja, não faça motim contra o seu pastor, não se levante contra o seu pastor, não fale mal do seu pastor, porque Deus vai pesar na tua vida. Porque quando Davi
era ungido, ó, Davi já tinha sido ungido rei, mas Saul ainda estava no poder. E Davi não se levantou contra Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul quando ele estava numa caverna lá fazendo suas necessidades, e Davi estava lá na caverna. Davi pegou a espada e cortou um pedaço da capa de Saul e mostrou para os seus companheiros. E falaram: por que você não matou ele? Por que você não matou Saul? Teve oportunidade. Davi falou: sabe o quê? Como eu poderia tocar no ungido do Senhor? Então, se você não está satisfeito com a sua igreja, ó, mete pé, mas não arruma rebelião dentro da tua igreja não, porque você vai perder. É pecado que você está fazendo. Então, porque tem pessoas que não sabem ouvir não. É tudo sim. E se você não aplica isso, você está fadado ao fracasso. Se você não é sincero, se você não é claro, você como ministro, se você não fala a verdade, você está fadado ao fracasso. Ah, mas eu vou perder pessoas. Não vai, porque quem acrescenta as pessoas na igreja é Jesus. Então, quando Deus vê que você está fazendo o certo, o Senhor vai pegar as ovelhas dele e vai falar: não, vou botar minhas ovelhas lá no rebanho daquele pastor, porque ele cuida direito, do jeito que eu quero. Agora, quando você passa a mão, quando você só diz sim e você não diz não, o Senhor não vai pegar as ovelhas dele e colocar no seu rebanho, porque você está prejudicando as ovelhas. Da mesma maneira, um ministério de música. Por que os músicos às vezes são ruins na igreja? Porque o camarada só é músico. Ele não lê Bíblia, ele não vai para a escola dominical, ele não está nos cultos, ele chega atrasado, não tem responsabilidade, não entrega um folheto, não faz um evangelismo, mas ele toca. Aí o pastor, como dependente daquilo, ele vai falar: eu preciso de um músico aqui na igreja. Você não precisa de um músico na igreja. Se não tiver músico, canta na capela. Bota o rádio para tocar e todo mundo canta, é uma coisa mais linda que tem. Mas se você tiver um músico ruim, você vai ter um ministério ruim, você vai ter um ministério horrível, vai prejudicar a tua igreja, ela não vai crescer. Um músico, ele tem que ser um adorador, ele tem que ser um cristão que lê a palavra, que busca, que pregue, que seja um orador, que levante um clamor ao Senhor, que interceda pela igreja também. Agora, se você tem um guitarrista, você não tem nada. Você tem um baixista, você não tem nada. Você tem um baterista, você não tem nada. Nós estamos falando de coisas espirituais, irmãos. E coisas espirituais tem que ser do jeito que Deus quer. Então seja o seu sim, sim e o seu não, não. Você tem um músico na tua igreja que não é dizimista. Como é que faz? Que exemplo que esse músico vai dar para os outros da igreja? Você tem um músico na igreja que não ora, que xinga palavrão e está em fornicação com a namorada. Como é que Deus vai mandar pessoas para esse rebanho? Toda igreja que aplica o sim, sim, o não, não, toda, ela às vezes vai lá no chão, vai esvaziar, mas ela não está perdendo não. Os membros começam a sair, é assim mesmo, o processo é esse. As árvores, as frutas, têm que cair para as novas chegarem. O fruto podre, ele tem que cair para os novos começarem a crescer. Não fique desesperado se você tem compromisso com a palavra, você fala a verdade mesmo, e a igreja está lá, todo mundo lá, ó, saindo, não é porque não está concordando contigo, mas se você está na Bíblia, mantenha-se. Vai chegar uma hora que, como uma enxurrada, vai vir tanta gente na sua igreja, porque a sua igreja vai estar corretamente, no sim, sim, não, não. Todo mundo debaixo da autoridade, da responsabilidade, com amor, não é com grosseria. Você vai chegar e vai tratar as tuas ovelhas com amor. Na sua casa também. Você tem que falar não, mas também você tem que aprender a ouvir não. Nem sempre porque você é o homem, você está certo. Muitas das vezes a mulher está certa, e você tem que ceder. Não, eu sou homem, você é o homem da casa, mas você não erra. Você também erra, então você tem que baixar a sua cabeça, minha esposa está certa, vou tomar uma postura. Às vezes o teu filho está certo e você está errado, e você tem que tomar uma postura. Eu já falei isso para minha esposa, realmente você está certa, eu vou mudar. Isso aí não está legal não. Eu já falei para o meu filho também, meu filho tem 12 anos. Poxa filho, foi mal, eu errei, você está certo, caramba, perdão. Se o teu filho vê o seu pai pedindo perdão a ele,
ele vai ser uma criança, um adulto com um excelente caráter. Se seu filho vê seu pai pedindo perdão à mãe, ele vai ter um caráter maravilhoso. Agora, se ele vê um mandrião dentro de casa, um mandão, ele vai ter um péssimo exemplo. E quando ele crescer, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir, que ele não vai querer olhar para a tua cara. Seja o teu vosso sim, sim, não, não. Seja sim, sim, não, não. Se é certo, é sim. Se é não, é não. Para de história. A palavra de Deus fala isso. Porque o que procede disso, o que passar disso é procedência do diabo, procedência maligna. Está faltando verdade. Então, irmãos, seja sincero. Quem não gostar de ouvir não e você está dizendo não pautado na palavra, mantenha-se. Deixe esvaziar. Deixe ir embora. O Senhor vai mandar uma multidão de adoradores sinceros que vão ganhar muitas almas. Para não ser na tua vida a trajetória do fracasso. Seja abençoado, meu irmão. Deus te abençoe e continue nessa força aí, ó. Sim, sim, não, não. Quem não gostar, deixa para lá. Mantenha o padrão. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.